pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje é dia de dobradinha! E hoje a gente vai falar sobre A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector, lançado pela Nova Fronteira, e sobre Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks, lançado pela Novo Conceito. Simbora! Então, como de costume, se você quiser ver a resenha de A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector, clica aqui na imagem do livro, nessa caixa que tá aparecendo aqui agora, e você vai direto para a resenha dele. Vamos falar então de Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks, lançado pela Novo Conceito. Nessa versão aqui, esse livro foi lançado em 2013, essa aqui já foi a 10ª impressão desse livro. Mas simbora, Um Amor para Recordar conta a história de Landon Carter. O livro é escrito em primeira pessoa, então é o próprio Landon Carter contando a história dele, relembrando a época que ele tinha 17 anos de idade, uma época em que ele era um garoto popular, todo mundo conhecia ele, ele era rico, de família nobre, que queria, como qualquer adolescente rico e popular, aos seus 17 anos, na flor da idade, curtir a vida e os prazeres da vida, simplesmente isso. Só que aos 17 anos acontece uma coisa na vida dele e acontece também na vida da Jamie Sullivan, que é a outra protagonista da história. E a Jamie, ao contrário de Landon, é uma menina recatada, é a filha do pastor da Igreja Batista da cidade. Inclusive esse livro aqui tem muitas passagens bíblicas dentro dele. Ela é uma menina tímida, recatada, mais reservada em todas as formas, tanto na forma de falar, como na forma de vestir, na forma de agir. Ou seja, é o oposto de Landon. Não tinha, humanamente falando, como os dois se conhecerem melhor e se apaixonarem. A história vai terminar, obviamente, com um romance entre Landon e Jamie. Eles vão se conhecendo melhor e aí tem um segredo que vai ser revelado no meio da história, mais pro final do livro, só que assim, desde o início praticamente do livro você já sabe praticamente tudo o que vai acontecer do início até o final. Mas mesmo assim eu não vou falar. Não tenho muito mais o que falar de Amor para Recordar, a história é basicamente essa, é basicamente uma história de romance que sempre acontece, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, eu gostei do livro. Não é um livro 4 estrelas, eu dei 3 estrelas pra ele no Scooby. Um livro, como eu já disse pra vocês, bom pra quem quer pegar uma leitura mais relax, que quer sair um pouco das leituras pesadas, como eu, por exemplo, que leio muito mais livro pesado do que livro de romance. A escrita dele é fluida, é simples, você não precisa pensar muito, não tem muita subjetividade na leitura, então eu gostei do livro. Eu gostei mais de Um Porto Seguro do que desse aqui, porque Um Porto Seguro envolve mais ação, tem mais uns mistérios no meio da trama, mas aí é uma questão de estilo e de gosto literário. Mas esse livro aqui também é bem legal pra quem quer pegar uma leitura mais leve. E vamos falar então sobre A Via Crucis do Corpo, da Clarice Lispector. Essa sim foi a minha primeira experiência com a Clarice. Mas vamos falar um pouquinho sobre ela. A Clarice Lispector é uma autora brasileira que nasceu na Ucrânia em 1920. Faleceu em 1977, apenas com 56 anos de idade, depois de publicar um dos seus romances mais conhecidos, intitulado A Hora da Estrela. Ela faleceu por causa de um câncer inoperável nos ovários. Ela veio para o Brasil aos 2 anos de idade e passou boa parte da sua infância na cidade de Recife, até mudar para o Rio de Janeiro, aonde ela passou a outra parte da sua vida e foi também aonde ela faleceu. A Via Crucis do Corpo é uma coletânea de 14 contos que foi escrito pela Clarice Lispector em 1974. Não foram contos escritos tão espaçadamente, foram contos que ela escreveu em um curto espaço de tempo. Na explicação, na verdade, do livro, feita pela própria Clarice, ela fala que foram contos encomendados. Primeiramente foram 3 contos que pediram para ela escrever e inicialmente ela não queria escrever os contos, mas depois a inspiração foi vindo e ela escreveu. Não só esses 3 que pediram para ela, mas outros tantos, completando assim 14 contos que inicialmente foram lançadas em uma revista e depois compiladas nesse livro, que é fininho. Essa edição aqui minha que eu tenho é da Nova Fronteira e foi lançada em 1984. Eu nem sonhava em nascer ainda. Essa coletânea de 14 contos escritos pela Clarice retratam sobre o corpo em si, em todas as suas formas, tanto objetivas, físicas propriamente dita, como subjetivas também, que é uma característica principal vista nas obras da autora. Eu não posso afirmar isso porque essa foi a minha primeira experiência com a Clarice Lispector, mas eu vi algumas opiniões dizendo, e inclusive na orelha do livro aqui também diz, que a Clarice Lispector, do
dos contos, das histórias curtas, principalmente desse livro aqui, se difere muito da Clarice Lispector, das histórias longas, dos romances que ela já escreveu, dos seus romances mais conhecidos. Enquanto lá nos romances ela tem uma subjetividade e um pensamento do homem interior muito maior e muito mais aprofundado, aqui nesses contos ela escreve e desenvolve esses contos sem rodeio nenhum, de uma forma que pode até parecer meio purista, só que lá no fundo você consegue ainda ver, e até eu mesmo que li a primeira obra dela, que foi exatamente esse livro, consigo ver a subjetividade que é característica e que as pessoas dizem que é uma das marcas principais da Clarice. Como eu falei, alguns contos ela relata aqui, diz que foram histórias encomendadas e que aconteceram de verdade, mas outros contos ela relata da sua própria vida, do seu próprio dia a dia e sentimentos como escritora. Inclusive a gente percebe aqui, tanto na explicação do livro lá no início, como no decorrer de alguns contos em que ela fala sobre si mesma, a sua preocupação e a não preocupação, o não tô nem aí, para as críticas até ruins que as pessoas estavam dando para essa obra especificamente. Os contos aqui vão se alternando entre temas de morte e de nascimento, mas todos eles, sem exceção, falam sobre a vida em si e sobre o corpo físico, sobre os desejos e sobre os prazeres da vida. Sim, esse livro fala sobre sexo, mas não tem nada a ver com 50 Tons de Cinza, obviamente. É Clarice, gente. E foi escrito em 1974. Então ela fala aqui sim sobre os desejos, sobre os prazeres da vida, a aflição que muitas pessoas e muitos personagens desses contos sentia com relação ao sexo em si e com relação à vida em si. Por muitas vezes a Clarice trata aqui dos prazeres da vida de forma positiva, em outras vezes ela trata isso de forma negativa. Ela vai circundando esses dois extremos e falando sobre morte, sobre nascimento e sobre os seus próprios sentimentos com relação ao tema. Enfim, eu gostei do livro. A minha experiência com Clarice Lispector nem começou, porque além de eu pegar justamente esse livro que o povo diz que é muito diferente da escrita própria da autora, também não foi uma experiência tão fundamentada, porque é um livro de contos, não é um romance. E com um livro de contos não dá para se tirar muita coisa da escrita da pessoa. Eu acho que ela vai alternando entre altos e baixos aqui no livro. Alguns contos eu gostei muito, outros contos eu achei totalmente nada a ver, mas eu dei 3 estrelas pra ele também no Scooby. Eu não acho que é uma grande obra-prima, mas talvez eu mude de ideia. É uma opinião de quem começou a ler Clarice agora com esse livro. Talvez depois, quando eu ler mais coisa da Clarice Lispector, eu mude de ideia até sobre esse livro aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo, aperta aquela mãozinha que tá ali embaixo assim. Comenta aqui embaixo também se você já leu um desses livros, se você gostou deles. Se inscreve aqui também nesse botão vermelho aqui tem embaixo aqui, se você ainda não foi inscrito, para acompanhar as próximas atualizações do canal. Um abraço, que Deus te abençoe e fica na paz. Tchau! Pois é, eu participei da Maratona Literária de Inverno 2015 do Geek Freak. Eu só tenho uma coisa a dizer: flopei. E hoje eu vim trazer o update